Olá, eu sou Keila Batista, médica veterinária, professora em patologia clínica veterinária no Colegiado de Medicina Veterinária na Universidade Federal do Vale do São Francisco e coordenadora do GEPAC Univasf. Com imensa satisfação, novamente estou aqui com a professora doutora Márcia Xavier, professora na Universidade Federal Fluminense, na Faculdade de Veterinária. Professora Márcia vai falar neste bloco sobre alterações da coagulação plasmática secundária. Professora, muito grata por estar aqui conosco. Eu que fico grata, Keila, por participar desse seu curso aí de extensão maravilhoso, né? E que seja proveitoso para todo mundo. Hoje a gente vai falar sobre as alterações plasmáticas, então eu vou compartilhar a tela com vocês e vou dar um tchauzinho para vocês na câmera, tá bom? Vão ficar vendo só a minha apresentação. Então vamos lá. Nas alterações plasmáticas, vamos começar então, dentro da hemostasia, falar das alterações da coagulação plasmática, também chamada de coagulação secundária ou cascata da coagulação, né? Então, lá no bloco que vocês têm também, junto com a professora Keila, do estudo da fisiologia da hemostasia, a gente detalha direitinho essa cascata de coagulação e hoje a gente vai falar das alterações que podem acontecer nessa cascata, né? Que a gente vai chamar também de doenças da coagulação plasmáticas, que podem ser hereditárias ou adquiridas. Vamos falar primeiro das doenças hereditárias, né? Então, o que são as doenças hereditárias? São aquelas que são determinadas no cromossomo do paciente. Então, o paciente nasce com o gene que produz aquele fator da cascata de coagulação alterado. Então, por isso, ele tem essa determinação genética que faz com que ele produza menos fator ou nenhum fator, né? E aqui eu tenho alguns desses exemplos, os exemplos mais importantes. Na verdade, quase todos os fatores já foram descritos como alteração de determinação genética, inclusive o próprio fibrinogênio, né, que é o fator número 1, que é justamente quem se transforma em fibrina e caracteriza o final da cascata de coagulação, também já foi descrito deficiência desse fator 1. Né? Mas as mais comuns de serem encontradas nos animais e também nos seres humanos são as hemofilias. Né? São as hemofilias do tipo A, B e C. A hemofilia do tipo A determina a deficiência do fator 8, né? Nós falamos também nas alterações primárias desse fator 8, porque ele fica na circulação junto com o fator de von Willebrand. É sempre bom a gente lembrar essa relação desse fator 8 aí, né, da hemofilia, que está deficiente nos pacientes com hemofilia, que ele é carreado pelo fator de von Willebrand. Isso é muito importante a gente lembrar, porque isso gera problemas quando tem deficiência do fator de von Willebrand. Né? Então, a doença hemofilia do tipo A, que é extremamente grave, né, determina com que o paciente sintetize menos fator 8, que também é chamado de fator 8C, que é de coagulante, ou globulina antihemofílica, que é esse GAH, que é a globulina antihemofílica, justamente porque é o fator 8 que é administrado terapeuticamente nos pacientes hemofílicos, né? Aí eu vou aproveitar para contar uma historinha para vocês, porque eu também gosto de contar história. Eu acho que é bacana a gente saber a história, né, das histórias das ciências, né? Eu costumo brincar com os meus alunos e dizer que a ciência, ela não é imparcial, nem é humanitária, né? Existem fatores determinantes, principalmente econômicos e de figuras importantes na sociedade, que determinam muitas vezes mudanças nas condutas da ciência. E a hemofilia é um exemplo disso, né? Por quê? Porque a primeira personalidade na história da humanidade que se tem registro da hemofilia foi a Rainha Vitória, né? E a Rainha Vitória, todos os filhos dela eram hemofílicos, né? E a partir daí houve-se um grande interesse em estudar, né, essa doença que não se sabia o que era,
até que se descobriu que era a hemofilia, que era uma doença genética, e qual era o fator que estava sendo comprometido na hemofilia. Com o passar dos séculos, né, no século XIX, né, muitas doenças já tinham tratamento. A hemofilia ela era tratada com a administração de sangue, de plasma ou sangue total, nesses pacientes que tinham diagnosticado a hemofilia. E no século XX, o que aconteceu? Veio uma virose muito grave, né, que também até hoje não tem cura, que é o HIV, e que todos aqueles pacientes que dependiam de transfusão sanguínea eram facilmente contaminados por esse vírus, o HIV. E aí o que aconteceu, né? Que foi também um período triste da nossa história, porque foi uma doença, a princípio, negligenciada, né, na história também das sociedades, né, o aparecimento do HIV, e no momento que se definiu que a sua transmissão era via hematogênica, os estudos se direcionaram para a descoberta de que era um vírus, né, e para a necessidade de diminuir os riscos daqueles pacientes que dependiam de elementos sanguíneos terapeuticamente, como era o caso do fator 8. E aí eu cito como exemplo, né, na sociedade brasileira, né, o sociólogo Betinho, que foi uma das vítimas, né, do vírus HIV, e que adquiriu esse vírus justamente em função da transfusão sanguínea que ele precisava por ser hemofílico, ele e os irmãos dele. Ele tinha 2 outros irmãos, um era o cartunista em fio, e o outro era um músico, se eu não me engano, chamava Carlos Alberto, se eu não me engano. E os 3 vieram a óbito devido à contaminação com o vírus HIV, porque os 3 eram hemofílicos e necessitavam de transfusões sanguíneas. O que aconteceu com a evolução farmacêutica? A evolução farmacêutica desenvolveu essa globulina anti-hemofílica liofilizada a partir de plasma humano. Então, hoje em dia, né, quer dizer, hoje a gente está falando já há algumas décadas, né, os hemofílicos, eles não dependem mais da transfusão nem de plasma fresco, porque teria que ser plasma fresco, porque é um fator que se decompõe com facilidade no plasma, né, e hoje eles recebem terapeuticamente o fator 8 liofilizado, né? Então, é purificado, e por isso o risco de contaminação com qualquer doença via hematogênica praticamente caiu a zero, né? Então, eu gosto de contar essas histórias para vocês verem a evolução da ciência, né? Como é que vem a evolução da ciência. E nessa questão do fator 8, foi uma questão social também mundial, né? Porque passou a se perceber que o vírus HIV, por ser de transmissão hematogênica, poderia estar pode contaminar qualquer pessoa de qualquer classe socioeconômica. Então, as pesquisas se direcionaram indiferentemente para o tratamento de pessoas que precisavam de elementos sanguíneos, né? Então, daí, hoje em dia, o risco para os hemofílicos é menor, né? Bom, as outras hemofilias, a B e a C, elas também se encontram na via intrínseca da cascata de coagulação. A hemofilia B, né, determina a deficiência do fator 9 e a hemofilia C do fator 11. Todos 3, então, na via intrínseca da cascata de coagulação. Outros fatores que também já foram descritos, fator 2, que é a protrombina, o fator 7, que é da via extrínseca, né? É o único fator praticamente da via extrínseca que é capaz de causar uma coagulopatia, né? Por quê? Porque o fator tecidual não pode estar carente no corpo de nenhum ser vivo a ponto de causar doença, porque ele é uma proteína estrutural de todos os tecidos, né? Esse fator tecidual cai no plasma e, junto com o cálcio plasmático, ativa o fator 7, que já cai na via comum. Então, o fator 7 que é praticamente o único da via extrínseca, né? Então, é o fator que também já tem descrita sua deficiência por determinação genética. E o fator 10, que é o fator que inicia a via comum,
também já existem doenças genéticas descritas com esse tipo de deficiência. Bom, as doenças adquiridas, elas são muito mais comuns, muito mais frequentes, né? As doenças genéticas, muitas vezes, elas podem levar o animal a óbito antes mesmo de chegar na idade reprodutiva. E, por isso, a frequência delas na população vai diminuindo a tal ponto que podem sumir da população. As doenças adquiridas, né? Não, as doenças adquiridas já são problemas que podem surgir no decorrer da vida do paciente e que pode fazer com que ele passe a desenvolver um problema na cascata de coagulação. Vamos ver quais são os problemas mais frequentes, que é o que a gente vai abordar aqui, tá? Dentre essas doenças adquiridas, as 3 mais frequentes são o envenenamento por rodenticidas, que muitos são à base de bloqueadores da vitamina K, e aí a gente vai explicar por que bloqueando a vitamina K o paciente tem problemas de cascata de coagulação. Então, isso é muito comum. Esses rodenticidas são venenos de rato. É outra questão, né, polêmica, né, que eu sempre gosto, né, de fazer vocês pensarem, porque quando a gente fala em bem-estar animal, eu, pelo menos, penso em todos os animais, em todos os níveis taxonômicos, mesmo naqueles mais asquerosos, como uma barata, né, um ratos norvégicos, que é o ratos que a gente fala de rato de esgoto, né? Então, a gente pensa em todos os níveis taxonômicos. Então, quando a gente fala em bem-estar animal, a gente também deve lembrar que esse rato, né, que a gente vê aí na rua, né, comendo restos de lixo humano, esse animal, quando ele é levado a ingerir esses venenos, esses controladores de população, né, que muitas vezes não são nem chamados de venenos, são chamados de controladores da população, né, a base desse funcionamento desses venenos, que são os varfarínicos, chamados varfarínicos, porque são a base de varfarina, eles bloqueiam a vitamina K e fazem com que o ratinho morra sangrando, tá? Então, ao meu ver, para quem fala em crueldade animal, isso já deveria ter sido, né, estudado, uma forma menos sofrida desses pacientes, desses ratos serem controlados à população. Porque se a população de rato cresce no meio urbano, cresce em função do acúmulo de lixo humano que é feito, né? E que muitas vezes esse lixo é levado até para o meio rural, é descartado no meio rural, o que leva também ao aumento da população de ratos nesse meio rural, e eles são mortos, envenenados, né, com venenos que levam ao sangramento, porque funcionam à base de bloquear a vitamina K. Da mesma forma, aquelas pastas que são chamadas de mucicidas, que é para controle da população de morcego, elas também são à base de varfarínicos, que levam à morte o morceguinho, que também é um mamífero, né, sangrando até morrer. Então, isso é só para vocês pensarem também, né? Vocês que são alunos de veterinária, vocês que são veterinários, vocês que se empenham no bem-estar animal, existem questões muito mais incorporadas no inconsciente da sociedade como corriqueiras, como banalizadas, né? Que é o uso de venenos para controlar morcego, para controlar rato, mas que também são animais que sofrem para morrer quando eles são envenenados, tá? Bom, outra condição adquirida muito frequente que afeta a coagulação plasmática é o quadro de insuficiência hepática. Então, a insuficiência hepática é uma síndrome também, né, que pode evoluir em função de várias doenças, de vários problemas de bases variadas, vários problemas hepáticos de origem variada, mas que levam o fígado a diminuir a sua função a tal ponto que a gente fala em insuficiência hepática, né? Esse quadro de insuficiência, geralmente, ele está relacionado com a perda da função hepática em torno de 80% a 85%, ou seja, restou 15% a 20% da função hepática, tá? Então, para vocês verem como é que o fígado também é um órgão, né, que muitas vezes o paciente já tem problema e você não consegue detectar,
Porque só quando chega no nível de 80% a 85% da perda é que a gente começa a perceber problemas, né, como os da coagulação. E o terceiro mais frequente também, né, são os chamados acidentes botrópicos, ou seja, picada de serpente. Várias serpentes, né? Tem aí o botrópico vem do gênero Botrops, né, que é o gênero da cascavel, né, e que sabe que é uma das serpentes cujo veneno interfere na cascata de coagulação, embora não se saiba exatamente como. Hoje já se sabe que existem outras serpentes que também interferem na cascata de coagulação, tá? E aí a gente considera também essa alteração adquirida como muito importante, porque muitos animais acabam sendo picados por serpentes e desenvolvendo problemas que levam a óbito também por causa da coagulação. Tem outros mecanismos, o veneno, alguns até neurológico, mas muitos interferem na cascata de coagulação. Bom, então vamos falar primeiro daqueles bloqueadores da vitamina K, que são os varfarínicos, são os rodenticidas, né, que a gente falou que vão agir de maneira que vão matar, né, quem ingeriu, né, esse veneno, sangrando, porque vai interferir na síntese e liberação de 4 fatores da cascata de coagulação, que a gente chama de vitamina K dependentes. Esses fatores são o 2, o 7, o 9 e o 10. E esses 4 fatores, a gente vai ver que eles estão espalhados pelas cascatas, pelas vias da cascata de coagulação, via intrínseca, extrínseca e comum. Então, a gente tem aí o 2, que é da via comum, junto com o fator 10. Então, os 2 da extremidade, 2 e 10, da via comum. O 7 da via extrínseca e o 9 da via intrínseca. Então, esse paciente que ingeriu acidentalmente ou não esses inibidores da vitamina K, eles vão ter queda na concentração plasmática desses 4 fatores e, consequentemente, aquelas lesões capilares que a gente também fala lá na aula da fisiologia da hemostasia, elas não vão conseguir ser coibidas. E o paciente vai sangrar, e ele não tem mais condições de interromper o sangramento. E vai perder muito sangue e ir a óbito. O tratamento é administrar a vitamina K. E aí eu não vou me aprofundar em tratamento justamente porque existem várias formas de vitamina K, umas são mais tóxicas do que a outra, e isso precisa ser investigado terapeuticamente qual a melhor forma de administração. Se é endovenosa, se procede fazer por via oral, então tudo isso é estudado em cada paciente. Bom, então aqui um exemplo esquemático de mais ou menos como acontece essa inibição, que essa inibição é uma inibição competitiva. Então nós temos aqui, né, representando a vitamina K como essa estrutura azul bem clarinha, quase branca, né? Vou voltar aqui o slide como ele começa. E a vitamina K, ela começa a ser bloqueada pelo veneno, que é essa estrutura marrom, como se fosse uma barra de chocolate, né? E aí ela se liga à vitamina K e torna a vitamina K indisponível para a síntese desses 4 fatores. E aí as moléculas do veneno vão se ligando às moléculas de vitamina K e vão deixando elas inibidas, até que fica muito veneno na circulação, no sangue do paciente, e não sobra vitamina K. Não sobra vitamina K para seguir a via de síntese daqueles 4 fatores. Então, o que vai acontecer? O veterinário, o clínico, o médico tem que administrar a vitamina K para que essa vitamina K se ligue às moléculas de veneno e comece a sobrar no sangue do paciente, para que tenha mais vitamina K do que moléculas do paciente. Então, é um bloqueio competitivo. Então, isso é muito importante para a gente entender que precisa administrar a vitamina K. Por quê? Porque o veneno vai consumir vitamina K, mas vai permitir que sobre vitamina K. E importante nesses quadros de envenenamento é que o envenenamento se dá por via oral, na grande maioria das vezes, praticamente 100% das vezes, o animal ingere por via oral esse veneno e a absorção ela vai sendo gradativa. Então, na medida em que o animal ele ingere a vitamina K ou ele vai receber por via endovenosa,
o veneno pode estar ainda no tubo gastrointestinal sendo absorvido lentamente, passando para o sangue lentamente. Então, a gente precisa entender esse bloqueio competitivo para saber também que para tratar o paciente ele precisa receber vitamina K continuamente enquanto ele ainda estiver absorvendo o veneno que pode estar no tubo gastrointestinal. Tá? Bom, no quadro de insuficiência hepática, o que nós temos para entender? Que o fígado ele é responsável pela síntese da maioria dos fatores da cascata de coagulação. Quem a gente tira desses fatores que não são sintetizados no fígado, que são as exceções, é o cálcio, que é o fator 4, que vem da alimentação, né? Por isso que o filhote mama na mãe para ingerir leite, leite é rico em cálcio, ele vai precisar desse cálcio para a estruturação dos seus ossos, mas também vai precisar de cálcio livre para a transmissão neuromuscular. Então, o cálcio ele vem da alimentação. O organismo não sintetiza cálcio, né? E o cálcio fica armazenado lá nos ossos. Por isso que nenhum paciente vai ter problema de coagulação por causa de cálcio, porque a concentração do cálcio no sangue, ela tem que se manter dentro da normalidade de forma bastante rigorosa, porque se o cálcio baixar um pouco, o animal vai ter distúrbios neuromusculares por causa da transmissão neuromuscular e vai morrer por causa disso, sem ter problema de coagulação, porque para ele ter problema de coagulação por causa do cálcio, o cálcio tem que estar 0 na concentração plasmática, e isso é uma condição incompatível com a vida. Da mesma forma, o fator tecidual. Esse fator tecidual que cai no plasma e inicia a via extrínseca, ele é uma proteína estrutural. Ele é uma proteína estrutural presente em todos os tecidos e presente desde que o paciente ele começa a ser formado como embrião. Então, desde que ele é um embriãozinho lá no útero materno, ele já tem que ser capaz de sintetizar esse fator tecidual. Caso contrário, ele não é formado e não chega a nascer. Então, são dois fatores que não são sintetizados pelo fígado. O cálcio vem da alimentação e o fator tecidual vem de todos os tecidos do corpo, tá? Bom, é importante nesse quadro de suspeita de que o animal tem um problema de coagulação por causa de uma insuficiência hepática, diferenciar com outros testes que avaliam a função hepática. Desses testes, nós temos a dosagem da albumina, porque a albumina é sintetizada exclusivamente no fígado, então a queda na concentração de albumina no plasma tem que ser investigado se há uma perda, né, pelo corpo, e aí pode ser por vários pontos, ou se é diminuição de síntese, tá? E aí a diminuição da síntese caracteriza uma insuficiência hepática, né? E o fígado, então, ele tem que estar com menos de 20% da capacidade metabólica dele, para que ele chegue nesse quadro de deficiência dos fatores da cascata de coagulação, tá? Bom, o que vai caracterizar também esse paciente com insuficiência hepática? A icterícia, né? Essa icterícia pode não aparecer se o paciente estiver muito anêmico, né? Mas se ele não estiver muito anêmico, ele está ictérico. Ele está com ascite, né? Que é o acúmulo de água na cavidade abdominal. Ele vai estar com edema generalizado, justamente por conta da hipoalbuminemia, que vai ter a formação de ascite e de edema generalizado, né? E isso é muito importante, por quê? Porque as enzimas hepáticas, nesse quadro de insuficiência hepática, podem estar dentro da normalidade, porque não tem mais hepatócito para liberar essas enzimas para o meio extracelular. Então, esse quadro de insuficiência hepática, ele é investigado principalmente pelas substâncias que são sintetizadas no fígado, como a albumina e a ureia. Num quadro de insuficiência hepática, o paciente também não está mais convertendo amônia em ureia, então a ureia pode estar até diminuída na corrente sanguínea, né? E ele tem uma elevação de amônia. Só que a amônia, para dosar na rotina laboratorial, não é um exame de rotina, né? E esse excesso de amônia pode gerar sintomas neurológicos, né? Neurológicos, que a gente chama de encefalohepatopatia, porque é uma doença de origem hepática que está fazendo acumular amônia, porque o fígado não transforma amônia em ureia, que é menos tóxica,
e essa amônia é tóxica para o sistema nervoso. Então, esses sintomas, muitas vezes, são muito importantes nessa suspeita de insuficiência hepática. E quando o paciente chega a ter problemas de cascata de coagulação, a primeira via que começa a apresentar defeito é a via extrínseca. Por quê? Porque o fator 7, que também é sintetizado no fígado, que é um daqueles que é vitamina K dependente, ele é o fator mais lábil, ou seja, aquele que se decompõe com mais rapidez no sangue. Ele tem uma vida útil muito curta. Então, quando a concentração do fator 7 não para de ser reposta pelo fígado, porque o fígado está insuficiente, ele não está mais conseguindo sintetizar, o primeiro fator que cai e não consegue manter a concentração é o 7. Então, o paciente começa primeiro a ter um problema na via extrínseca, o que vai caracterizar o tempo de protrombina prolongado, né? E o tempo de tromboplastina parcial ativado pode ainda estar normal, né? Que avalia a via intrínseca e pode ainda estar normal, tá? Bom, doenças que se relacionam simultaneamente com a coagulação plasmática e a plaquetária, a gente vai ter 2 exemplos muito importantes que a gente não pode deixar de investigar. Quando um paciente tem alterações generalizadas, a gente pensa, né, investigar qualquer uma dessas 3 causas que eu exemplifiquei, até porque muitas vezes o excesso de hemorragia que o paciente tem em função desses problemas na coagulação plasmática faz com que a contagem plaquetária diminua, tá? Então, muitas vezes o problema de base do paciente é a insuficiência hepática, é o envenenamento, é o acidente botrópico, né, que o veneno ele vai interferir na cascata de coagulação, e a hemorragia faz com que a contagem plaquetária diminua. Tá? Mas existem 2 doenças, né, duas síndromes, eu vou preferir chamar de síndrome, que afetam simultaneamente a coagulação plasmática e a coagulação plaquetária, tá? Uma é hereditária, é a doença de von Willebrand, que a gente já falou no nosso estudo anterior, quando a gente falou das doenças da coagulação primária. Essa doença de von Willebrand, né, nós vamos explicar novamente aqui quem é o fator de von Willebrand. O fator de von Willebrand é esse fator que aqui no esquema desse desenho mostra, vou mostrar aqui com a ponta do meu cursor, o fator de von Willebrand aqui, ó, VWF, né, que é o von Willebrand Factor em inglês, tá? Ele entra aqui, olha, entre as células endoteliais e as plaquetas, permitindo a adesão, né? Então, ele é uma glicoproteína que já está no plasma e no momento da lesão vascular, que é o que o esquema está representando aqui, ele entra para permitir que as plaquetas façam a adesão. Mas o que acontece na doença de von Willebrand, que faz com que ela também seja chamada de pseudohemofilia? O que acontece é que esse fator de von Willebrand, ele está no plasma ligado ao fator 8 da cascata de coagulação. E essa relação entre esses 2 fatores faz com que a doença de von Willebrand apresente sintomas também de falha na cascata de coagulação. E aí, esses sintomas de falha na cascata de coagulação faz com que a doença de von Willebrand seja chamada de pseudohemofilia, né? E por que pseudo? Pseudo significa falso, então é uma falsa hemofilia. Por quê? Porque a hemofilia é uma doença genética que determina a queda na síntese do fator 8, esse que está em rosinha claro aí no vídeo, né? E a doença de von Willebrand determina é genética também, e determina queda na síntese do fator de von Willebrand, esse que está em azul aí na tela de vocês, né? Então, a doença de von Willebrand, o paciente sintetiza menos fator de von Willebrand. Sem o fator de von Willebrand, o que acontece? O fator 8 da cascata de coagulação fica sozinho no plasma. Ele fica sozinho no plasma e, por isso, ele começa a se decompor mais rapidamente do que o normal. Então, ele que está sendo sintetizado normalmente, porque não é hemofilia, é doença de von Willebrand,
passa a ter um sintoma clínico parecido como se ele tivesse hemofilia. Por isso se chama pseudohemofilia, porque aquelas moléculas do fator 8 que ficam sozinhas no plasma, sem o fator de von Willebrand, começam a ser catabolizadas mais rápido do que o normal. E geram uma queda na concentração plasmática desse fator 8, que também é chamado de globulina antihemofílica. Tá? Então, daí esse termo pseudohemofilia. Então, a consequência fisiopatogênica dessa doença de von Willebrand é a redução na síntese do fator de von Willebrand, que é hereditário. Antigamente, vamos dizer aí, há umas 3 décadas atrás, achava-se que poderia ser adquirida também a doença de von Willebrand e que estava relacionada com o hipotireoidismo. Na verdade, não é. São doenças inflamatórias que aparecem durante o hipotireoidismo que comprometem a interação da plaqueta com os vasos, tá? A doença de von Willebrand, então, ela é genética, ela é hereditária, e a determinação é variável, ou seja, o animal pode nascer com uma doença branda, sintetizando um pouco menos, mas ele pode nascer com uma doença mais acentuada, sintetizando quase nenhum fator de von Willebrand, tá? E, em função disso, aumenta o catabolismo do fator 8. Então, ele passa a adquirir um outro problema, que é ter menos fator 8 da cascata da coagulação, da via intrínseca da cascata de coagulação, porque o catabolismo do fator 8 fica acelerado, né? E, consequentemente, vão reduzir as concentrações dos 2 fatores. O de von Willebrand, porque geneticamente a determinação da sua síntese está diminuída, e determina a diminuição do fator 8, porque ele está sendo catabolizado mais rápido, e por isso pseudohemofilia, tá? Outra síndrome muito importante, que combina problemas na coagulação plasmática e problemas na coagulação plaquetária, é a coagulação intravascular disseminada, né? É uma síndrome, como eu falei para vocês, cuja as causas desencadeadoras são variáveis, né? Então, aí tem alguns exemplos, como hemólise intensa, qualquer doença hemolítica, infecções com bacteremia, viremia, microfilaremia podem desencadear a coagulação intravascular disseminada, a endotoxemia, e aí essa endotoxemia a gente pode dar como exemplo a ureia, né? Excesso de ureia no sangue, e outras endotoxemias, como amoniemia, né, o excesso de amônia no sangue, como a gente acabou de falar na insuficiência hepática, tá? E toxemias mesmo, né, envenenamentos mesmo de outras substâncias que podem representar no sangue circulante ativadores da coagulação, porque é isso que caracteriza a coagulação intravascular disseminada, é a possibilidade de ativar as cascatas de coagulação intrínseca, extrínseca e comum, e também a possibilidade de agregação plaquetária e a formação de trombos livres, que vão se caracterizar como êmbolos, né, e que podem vir a entupir pequenos e médios vasos sanguíneos, que vai determinar a morte do paciente nessa síndrome o consumo exagerado dos fatores de coagulação, plaquetários e plasmáticos, e ele vai morrer de hemorragia, ou o entupimento desses vasos sanguíneos por esses trombos e êmbolos que estão no sistema circulatório e que vai determinar o entupimento e, consequentemente, uma isquemia e que pode levar a óbito esse paciente, né? Neoplasias fazendo metástase, isso é muito importante, as neoplasias fazendo metástase, essas células neoplásicas que se fragmentam com muita facilidade, elas também podem ativar o sistema de coagulação no interior dos vasos, e os trombos de modo geral. E aí esses trombos a gente pode exemplificar as placas de ateroma, né, em hiperlipidemias, que também podem ativar a coagulação com o sistema circulatório íntegro, né? Então, na fisiopatogenia da CID, da coagulação intravascular disseminada, nós temos um fator desencadeador,
que vai ativar a coagulação, quer seja primária ou secundária, quer seja fazendo contato com a via intrínseca, quer seja liberando o fator tecidual, que é presente em qualquer tecido e ativando a via extrínseca, quer servindo de substrato para as plaquetas se aderirem e se agregarem, mas isso acontece com o sistema vascular íntegro. E a própria circulação dissemina esses trombos, ativando cada vez mais a coagulação. Por um outro lado, vai ativar a fibrinólise, que vai tentar fragmentar esses trombos, esses êmbolos, e o resultado dessa fragmentação vai gerar mais produtos que podem ativar mais ainda a coagulação. Então, isso gera um ciclo que vai ativar e destruir o coágulo, vai ativar a formação de coágulo e vai destruir esse coágulo. E o sistema de tromboresistência, que são os sistemas anticoagulantes, não vão conseguir dar conta dos fatores ativados, nem da fibrinólise, nem da coagulação. E isso vai gerar o quê? Trombose, por conta dos trombos e dos êmbolos, e, ao mesmo tempo, consumo dos fatores que vai gerar hemorragia. Então, o paciente vai morrer ou por conta dos trombos, que vão gerar isquemia em tecidos vitais, como cérebro, coração, pulmão, um êmbolo pulmonar, e fatores numa concentração tão reduzida que ele pode fazer hemorragias e vir ter um choque hipovolêmico por conta dessas hemorragias. E aqui algumas imagens, né, que ilustram essas condições de hemólise intensa. Então, aqui no meio dessa imagem, eu tenho aqui para vocês mostrando uma hemácia parasitada por babésia, 4 estruturas parasitárias, aqui mais à direita também, hemácias parasitadas. Então, lembrando que isso é uma causa de hemólise intensa, né, que é a babesiose. Aqui uma causa de hemólise muito comum em felinos, que é o corpúsculo de Heinz. Lembrar que o corpúsculo de Heinz em gato pode ser normal numa quantidade de até 3 a 5%, ou seja, a cada 100 hemácias, a encontrar 3 ou no máximo 5 hemácias com corpúsculo de Heinz é normal, mas a hemoglobina do gato se oxida com facilidade, e isso gera no gato uma síndrome hemolítica intensa, que está representada aqui nessas duas imagens. Eu tenho aqui à direita uma foto de coloração de Romanovsky, do esfregaço sanguíneo, do hemograma, em que eu vejo tanta formação de Heinz que esse paciente quase não tem mais hemácias íntegras. Praticamente todas estão comprometidas com a destruição da membrana por conta da precipitação da molécula de hemoglobina, que se desnaturou. Então, ela se desnatura e se precipita, né? Quando ela se desnatura e se precipita, ela rompe a membrana da hemácia, causando hemólise. E nessa coloração, normalmente não é tão evidente, mas esse paciente tinha tanta formação de Heinz, foi um paciente que, por uma medicação do próprio tutor, deu paracetamol a ele, né? E o paracetamol causou, então, essa oxidação da molécula de hemoglobina, com desnaturação da molécula de hemoglobina e, consequentemente, precipitação, né? Nessa imagem da esquerda, eu tenho uma coloração supravital, uma coloração que, nesse caso aqui, é o novo azul de metileno, que ajuda a evidenciar o corpúsculo de Heinz. Porque muitas vezes o corpúsculo de Heinz ainda está dentro da hemácia, como esse que está aqui na ponta do cursor. E isso faz com que na coloração de Romanovsky, ou na coloração instantânea, né, da rotina hematológica, ele não consiga ser visualizado. Então, a coloração supravital facilita a visualização do corpúsculo de Heinz, principalmente quando ele está ainda dentro da hemácia, tá? E isso é indicativo, então, de uma hemólise intensa, né? Aqui a coloração supravital e aqui a coloração de Romanovsky, tá? Uma outra causa também de formação de trombo são as larvas de Dirofilaria, né? As microfilárias, que podem representar êmbolo já por si só, circulando pelos vasos sanguíneos, e são capazes, então, de ativar a coagulação também. Aqui, célula neoplásica, né? Uma célula neoplásica no esfregaço sanguíneo também, aí numa figura de mitose, né? Mas é uma célula que pode ser até uma mitose atípica aí,
e determinando, então, a fragilidade celular capaz de romper e ativar a coagulação, tá? Mitose no sangue, que é uma condição atípica. Então, em termos de alterações da cascata de coagulação, da coagulação plasmática, era isso que nós tínhamos para conversar de maneira sucinta, né? Espero que tenha sido útil para todos vocês e que da próxima vez a gente se encontre para falar de um assunto relacionado aos resultados do coagulograma em doenças específicas. Né? Pois, professora, obrigada e... Eu que agradeço. Até a próxima, então. Tá bom? Até a Beijo. próxima. Beijão. Tchau, tchau.